Olá, meus irmãos. Um ótimo dia a todos. Uma ótima tarde, ótima noite para nossos irmãos que vão estar assistindo esse vídeo nesses horários. Meus irmãos, estamos aqui mais uma vez reunidos nesta manhã aqui, para anunciarmos a verdade do Pai do Messias. E sobre a passagem, meus irmãos, que está lá em Mateus capítulo 13, no seu versículo do primeiro adiante, que fala sobre a parábola do semeador, sobre a semente que está sendo semeada, meus irmãos, nos quatro cantos do mundo, através de cada irmão, dos nossos irmãos que conhecemos a verdade do Pai e do Messias. Mais uma vez, meus irmãos, para que vocês possam estar atentos, os irmãos que não conhecem a verdade, que hoje se encontram presos no sistema religioso, nos apriscos, nesses templos de pedras, sendo enganados, sendo manipulados por esses líderes religiosos. E a nossos irmãos que, mesmo que não fazem parte de nenhuma congregação, nenhum aprisco, mas ainda tem um sistema religioso preso neles, que ainda crê em Jesus Cristo e no Deus das religiões. Porque quando nós, meus irmãos, anunciamos a verdade, quando nós estamos falando sobre a verdade do Pai do Messias, quando nós estamos semeando a palavra do Pai do Messias, estamos lançando a semente, nós estamos anunciando não de Jesus Cristo, não de Deus, mas sim do nosso Salvador, o Messias, que quando ele esteve aqui na terra se chamava Emanuel, Pai conosco. Os discípulos, nós hoje chamamos nosso Salvador de Messias porque significa o único, o ungido do nosso Pai, o nosso único pastor. Quando nós falamos Pai, meus irmãos, é porque nós somos filhos. Nós que somos filhos não podemos dar um nome ao nosso Pai que nos criou, que criou os céus e a terra. Quando a criança nasce, ela não sabe ainda distinguir o pai e a mãe, chamar de pai e mãe. Mas quando o pai e a mãe está conversando com a criança, ainda bebê, muitas vezes o pai chama, ô meu papai, oi, e a mãe chega ali, ô coisa mais linda da mãe. O filho então ali, já criança, ele começa a reconhecer a mãe e o pai. Ele não vai chamar o teu pai e tua mãe pelo nome original do pai e da mãe, porque ele não sabe, ele não conhece. Ele vai chamar mamãe, papai. Assim somos nós. Nós somos o filho do nosso pai. O pai nos criou. Então nós não devemos dar nome ao nosso Criador, não. É por isso que nós chamamos de pai. Porque o Deus das religiões não é o nosso Pai que criou os céus e a terra, não, meus irmãos, que nos criou. Esse Deus das religiões, ele é um impostor. Ele é o diabo, é o próprio Satanás. É um anjo caído. Seu nome no Reino dos Céus se chamava Israel. Hoje, ele é conhecido e está no corpo de Moisés, a antiga serpente. O nosso Messias, meus irmãos, ele não é esse Jesus Cristo. Muitos falam, mas Jesus não é. Porque o profeta Isaías, o profeta do nosso Pai, meus irmãos, ele anunciou que o nosso Salvador, quando viesse aqui na terra, nasceria aqui nessa terra, o seu nome se chamaria Emanuel. Mateus capítulo 1, versículo 23, o Mateus confirma lá. Emanuel, Pai conosco. Muitos chamavam o Messias de Messias, mestre, professor, porque ele é o nosso único mestre, ele é o nosso único pastor. E todos nós, meus irmãos, somos irmãos. Está lá em Mateus capítulo 23. Quando lá Mateus deixou escrito, através do nosso mestre Messias, não chameis ninguém de pai na terra. Eu ficava, meus irmãos, com isso na mente. Quando eu era religioso, meus irmãos, eu falava, por que eu não posso chamar, não chamei ninguém de pai na terra? Meu pai aqui na terra, por que eu não posso chamar ele de pai? Eu não entendia, não compreendia. E nenhum líder religioso, ele soube explicar isso para mim.
Porque muito deles sabe com essa verdade, mas ele nunca vão te falar a verdade. Quando o Messias disse, meus irmãos, e o Mateus, nosso apóstolo, nosso irmão Mateus, deixou escrito em Mateus capítulo 23, não chameis ninguém de pai na terra. O que é que o Messias quer dizer, meus irmãos? Que nós não devemos chamar nenhum homem de papa, padre, pastor. Quando você chama o teu líder religioso de papa, de padre, de pastor, vocês estão tendo ele como pai de vocês. Mas eles não são pai de vocês. Porque o pai da mentira é o próprio diabo. Eles são os raça de víboras. Eles são os filhos do diabo. Mentem, manipulam vocês através das escrituras que estão dentro desse livro Bíblia. Mesmo com as adulterações, meus irmãos, ainda se encontra as escrituras dentro desse livro chamado Bíblia. Então nós devemos chamar nosso Pai, que criou os céus e a terra, de Pai e não de Deus, meus irmãos. E aqui, meus irmãos, em Mateus capítulo 13, fala sobre a parábola do semeador. É o que nós estamos fazendo hoje, meus irmãos. Nós estamos semeando, lançando a semente, a verdade, repartindo o pão puro. O pão puro é a palavra do Messias. Quando o Messias, quando ali na escritura diz que o Messias ceava com os apóstolos, ceava com nossos irmãos, não era ceia de comer, não é pão físico. O vinho não era o vinho físico, sim, mas a tua palavra, a tua verdade que ele estava anunciando. Então, meus irmãos, fiquem atentos, porque a verdade está sendo semeada, a semente está sendo lançada nos quatro cantos da terra, meus irmãos. A palavra do Pai, do Messias, está sendo lançada, está sendo anunciada, meus irmãos. E aqui vai dizer que a semente, né, no seu versículo 4, e quando semeava, uma dessas sementes caiu ao pé do caminho, e veio as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se, e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 70, e outro a 30. É do seu versículo 8. Quando a semente, meus irmãos, cai em boa terra, é lançada, cai em boa terra e dá o fruto. Por que dá o fruto? Porque é o Pai que dá o crescimento. Não somos nós. Nós estamos lançando a semente. Estamos lançando a palavra do Messias. Mas quando a semente cai em boa terra, meus irmãos, o Pai que dá o crescimento. E ali, meus irmãos, vocês vão dar um bom fruto. Vai frutificar, vai dar esse fruto. Esse fruto que foi germinado aqui, a semente que foi plantada aqui, meus irmãos, vai dar fruto. Vocês vão repartir. Vão lançar essa semente para outros irmãos que não conhecem a verdade. Assim como nós estamos fazendo. Então, muitas vezes, meus irmãos, a semente cai em espinhos, em pedregais, como está aqui. Não dão frutos. Muitos irmãos hoje que conheceram a verdade do Pai do Messias, que conhecem, deixaram de semear a semente. Deixaram de anunciar a verdade. Estão hoje voltados às coisas carnais deste mundo. Muitos vão para os templos religiosos pedir prosperidade, pedir riquezas, pedir casa, carro. Não, meus irmãos. Nosso Pai não quer que nós venhamos pedir nada disso. Nós temos que conquistar assim, trabalhando, correndo atrás. Mas o que nós devemos nos preocuparmos, meus irmãos, é com a nossa salvação para entrar no reino dos céus. Porque a grande tribulação, meus irmãos, se aproxima. E os irmãos que conhecem a verdade do Pai do Messias, que infelizmente deixaram de semear, deixaram de lançar semente, deixaram de anunciar a verdade, deixaram de repartir o pão puro. Quando vocês ouvirem esse vídeo, meus irmãos, eu espero que vocês voltem, porque o Pai está de braços abertos para receber vocês de volta. Que vocês possam reconhecer que vocês saíram do caminho do Pai do Messias, que vocês deixaram de lançar semente, deixaram de semear, de anunciar a verdade, porque as coisas do mundo sufocaram vocês. Muitos irmãos,
por causa das tempestades, das tribulações, das perseguições, por causa que a família começou a criticar, os colegas de trabalho, colegas de empresa, os amigos que tinham, os vizinhos, deixaram, porque não aguentaram as tempestades, não aguentaram as tribulações, não aguentaram as perseguições deste mundo. Lembre-se, meus irmãos, que os profetas, nosso Pai, eles passaram, foram mortos terrivelmente, mas não deixaram de anunciar a verdade para o Messias. O Messias que veio nessa terra, ele sabia, meu irmão, que iria morrer, porque Moisés ameaçou o Messias e deixou escrito lá em João capítulo 19, 7. Aquele que vem aqui na terra e dizer que é filho do Pai deve morrer. Moisés deixou essa lei. O Messias sabia, mas o Messias não desistiu de nós. O Messias, por amor de cada um de nós, ele veio, meus irmãos. Passou por toda humilhação, passou por perseguições, por aquelas tempestades. Mas o Messias desistiu? Não desistiu. Ele seguiu em frente. Os apóstolos, meus irmãos, quando eles vieram aqui na terra, eles também eram anjos do nosso Pai. Mas quando eles vieram aqui na terra, eles se esqueceram do que eles vieram fazer aqui na terra. Mas o Messias escolheu um cada um, porque o Messias conhecia os apóstolos. Então, quando os apóstolos foram batizados no Espírito, o verdadeiro batismo, meus irmãos, é aqui, é na mente, é no Espírito, no entendimento. Quando eles foram batizados, quando estavam todos reunidos naquele tabernáculo, eles foram cheios do Espírito do Pai. E ali eles começaram a lembrar do que eles vieram fazer na terra. Agora, veja a morte deles, meus irmãos, dos apóstolos. Foram mortes terríveis, horrendas, mas eles não desistiram, não deixaram de semear a verdade. O Messias semeou, meus irmãos, a verdade, anunciou, desmascarou o sistema religioso. O Messias desmascarou quem é Moisés, que é o próprio diabo, Satanás. O Moisés desmascarou o Deus das religiões. O Moisés não, o Messias desmascarou o Deus das religiões. Lá em João 8,44. O pai de vós é o diabo, e vós quereis satisfazer a vontade de vosso pai. Ele é homicida desde o princípio, e nele nunca houve verdade, e nunca haverá. E aqui adiante, meus irmãos, os apóstolos começaram a falar assim, por isso eles falam por parábolas. O Messias falando, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de um mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu os cure. Muitos estão ouvindo a verdade do Pai do Messias, mas estão com os olhos fechados, coração endurecido. O coração, meus irmãos, endurecido é a mente. Eles não estão nem aí. Os olhos fechados porque eles não querem enxergar a verdade. Porque eles estão presos no sistema religioso, nas trevas, nesse sistema maldito chamado sistema religioso, religiões. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas justos desejaram ver o que vós vedes, e não o viram, e ouvir o que vós ouvis, e não os ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem um maligno e arrebata. E o que foi semeado no seu coração, este é o que foi semeado ao pé do caminho. O maligno, meus irmãos, quando a verdade do Pai a semente é lançada, o maligno vem, ele rouba a semente. É como está escrito. O que foi semeado no seu caminho é o que foi semeado no pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedras e em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Tem muitos assim, meus irmãos. Quando chega a perseguição, quando chega por causa da palavra, logo se ofende, porque as pessoas começam a apontar, não conseguem resistir, voltam atrás, esquecem do que foi semeado. O que foi semeando entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas
os cuidados deste mundo, a sedução da riqueza e sufoca a palavra e fica infrutífera. Muitos estão apegados a bem materiais, a riqueza deste mundo, que não vai levar a nada. O Messias disse: não ajunteis tesouro na terra, porque o ferrugem consome e a traça corrói. Olha esse líder religioso, meus irmãos. Olha a fortuna que eles têm ajuntando tesouros na terra. Se o Messias disse: não ajunteis tesouro na terra, por que eles estão ajuntando? São mansões, são carrões, iates, aviões, helicópteros, jatos. Nada disso, meus irmãos, vai adiantar quando eles estiverem na grande tribulação. Nada disso vai salvar vocês. Nada disso vai salvar eles. Se desapegue, meus irmãos, aos bens materiais deste mundo e se apegue ao Pai, ao Messias. Tem sua casa, tem seu carro, meus irmãos, cuide, zele sim, mas não se apegue. Tem pessoas, meus irmãos, que quando você vai encostar em um carro, ele manda você se afastar, como se você fosse sujar aquele carro, amassar. E isso, meus irmãos, é triste para o nosso Pai, que muitos estão apegados a bens materiais. E o que foi semeado entre os espinhos, o que a palavra mais, os cuidados deste mundo, a sedução da riqueza, sufoca a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra, é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, o outro 70 e o outro 30. A semente, meus irmãos, a verdade que foi semeada em boa terra, esse vai dar fruto. São todos nós, os nossos irmãos, que estamos semeando a verdade, estamos dando fruto, bons frutos. E estamos semeando, meus irmãos, aquilo que nós recebemos do Pai. Dai de graça o que vós recebeste de graça. Esse líder religioso está em cima do altar, meus irmãos, em cima do púlpito. Esses homens titulados como os pastores, esses papas, bispos, padres, eles cobram de vocês, não para anunciar a verdade, mas para poder pregar mentira em cima do púlpito, em cima do altar. Dízimo, ofertas, eles estão te cobrando para o lago de fogo e enxofre. A tua condenação eterna, meus irmãos. O Messias disse: dai de graça o que vós recebeste de graça. Veja aqui os vídeos dos nossos irmãos. Se nossos irmãos, eles pedem, meus irmãos, algum centavo para anunciar a verdade. Nós estamos, meus irmãos, dando de graça, porque nós recebemos de graça. Então, meus irmãos, esta aqui é a palavra do semeador. A palavra está sendo semeada. A semente está sendo lançada, meus irmãos. Então, meus irmãos, não deixe que a riqueza sufoque em vocês. E vocês, meus irmãos, que saíram do caminho do Pai do Messias, que deixaram se seduzir pela riqueza do mundo, que se deixaram ser vencidos pelas tempestades, tribulações, perseguições, voltem, meus irmãos, enquanto há tempo. Porque agora é hora, meus irmãos, de ficarmos atentos. Porque a grande tribulação, meus irmãos, pode se iniciar a todo momento. Mas a palavra do Pai do Messias, meus irmãos, ela tem que se cumprir. Está se cumprindo. Muitos irão ficar na grande tribulação. E quando perceberem, meus irmãos, será tarde demais. Terão que perder a tua vida para poder ganhar o reino dos céus, para poder entrar no reino dos céus. Terão que se alimentar lá, das 2 testemunhas, buscar o azeite. As virgens loucas e os nossos irmãos que vão ficar na grande tribulação, que vão conhecer a verdade. E vocês, que são nossos familiares carnais, vocês que não creem na verdade, nos chamam de louco, que apontam pra gente, falam: ali é um maluco, ali está demoniado, ali é um doido. Vocês, quando vocês virem que nós não vamos estar mais aqui na terra, vocês vão sentir a nossa falta, vocês virão atrás de cada um de nós, mas vocês não vão nos achar, porque nós que cremos na verdade para o Messias, já temos a chave do reino do céu nas mãos, meus irmãos. Nós vamos estar no lugar preparado pelo nosso Pai. E quando vocês vierem em nossas casas, nós vamos deixar, meus irmãos, escrito nas paredes que vocês já estão na grande tribulação. E vocês que vão ficar na grande tribulação, nossos familiares, nossos vizinhos, nossos amigos de empresa, nossos colegas, vocês vão procurar cada um de nós. Quando você não acharmos, quando você não nos acharmos em nossos lares, lembre-se
que vocês estarão na grande tribulação, porque a palavra do semeador foi semeada, só que vocês rejeitaram. Mas vocês terão a oportunidade, meus irmãos, vocês terão a oportunidade na grande tribulação de conhecer a verdade e crer. Mas muitos de vocês terão que perder a vida de vocês para poder ganhar e entrar no reino dos céus. Que esta palavra, meus irmãos, este vídeo, que é essa semente sendo semeada, chegue nos 4 cantos, meus irmãos, da terra, através de sonhos, através do Espírito do nosso Pai. Fiquemos na benevolência do Pai e do nosso Mestre, o nosso único pastor, o Messias.